Sempre me questionei sobre o Círculo Polar Ártico. Quais os seus mistérios? Quais os seus segredos? Para descobrir, teríamos de explorar. Foi assim que a nossa aventura pela Noruega começou. Aqui, as noites durante o inverno são longas. Mas no verão, o sol chega a estar 24 horas no céu. A noite polar e o sol da meia-noite são opostos que se revelam importantes para o equilíbrio tão delicado deste ecossistema. Começamos a nossa jornada na região de Tromsø e depois fomos descendo num cruzeiro até à cidade de Bergen. Ao longo deste episódio iremos mostrar recantos lindíssimos. Se és novo no canal, não te esqueças de subscrever. Existem poucos lugares no planeta onde é possível observar auroras boreais. Assistir a este fenómeno de luzes coloridas que parecem dançar pelos céus é um sonho de muitas pessoas. A cidade de Tromsø, no norte da Noruega, é um dos melhores locais para esta observação. É considerada a capital mundial da aurora boreal. Se estiveres em Tromsø, entre meados de setembro e início de abril, existe uma forte possibilidade de ver estas luzes dançantes. Quanto mais escuro e limpo o céu estiver, maior a probabilidade de teres sucesso. Mesmo que o tempo não pareça estar bom, sai à rua e olha para o céu. Pode ser que tenhas sorte. Vamos descansar aqui dentro do carro. Vamos descansar com esta luz toda. Vamos. Para fazer um bocadinho de tempo para tentar ver auroras boreais. Que acho que não vamos ter assim grande sucesso porque está a chover. Mas a aplicação diz go entre a meia-noite e as 6 da manhã, que é um bocado estranho porque o nascer do sol é às 5 e tal da manhã, mas uma pessoa segue o que a aplicação diz. Se o escuro transporta a possibilidade de vermos auroras boreais, a luz do dia revela paisagens lindíssimas. Este cenário todo branco é assim qualquer coisa. Esta região da Noruega mexeu com o meu imaginário. Como será a vida dos habitantes desta região? Quais as suas rotinas? Encontramos muitas casas isoladas e habitadas. A chuva, neve e vento trazem consigo uma rigidez, mas também uma beleza mística. O quão espetacular isto é! Temos montanha, temos aqui uma praia e neve. Será o isolamento o preço a pagar por tamanho encanto? Foi na zona de Bardufoss que avistámos alces.
Não tínhamos pensado ir à procura destes animais, mas parece que esta região apela a uma visita desprovida de grandes planos. Sério, qual a probabilidade? Metemos na cabeça que queríamos ver alces. É... A sério, aqui estão eles. Super longe, mas... Encontramos ainda uma lontra a pescar a caminho de Somoroi e vimos um grupo de renas. Deixámos a região de Tromsø na certeza de que levaríamos memórias incríveis. Embarcámos num cruzeiro de 4 dias com destino a Bergen. Esta foi uma das situações onde se aplicou a máxima "faz da viagem um destino". Cidade estonteante. A água que sobe, arrefece e vem para a cara. O que nos motivou a fazer um cruzeiro na Noruega foi a possibilidade de percorrermos e termos vistas privilegiadas para fiordes. Estes pontos de passagem, chamados pelos vikings de fiordes, foram criados pela erosão do gelo de antigos glaciares, que o mar acabou por ocupar. O tempo não podia estar melhor. Isto é estranho, mas estou com as mãos congeladas, os pés congelados, tenho dificuldade em falar e ainda assim não quero sair daqui. Estás com um sorriso enorme, mesmo assim. Não, espera, e quando digo que o tempo não podia estar melhor, eu nem sei se estou a ser irónica ou não, porque até estou a gostar. Torna mais épico. Na parte de estar mesmo congelada, estou a falar. O difícil acesso a terras desconhecidas motivou exploradores nórdicos a navegarem por mares cobertos de gelo. Perante todo o conforto que temos hoje em dia, é-nos complicado imaginar o quão desafiante terá sido. Diferente do que estamos habituados, a travessia de barco permitiu-nos desfrutar das paisagens com calma e serenidade. Com mais de 1000 fiordes ao longo do país e com os poucos dias que tínhamos, a opção do cruzeiro foi uma mais-valia. À medida que fomos descendo, as diferenças foram notórias. O tom branco e gélido das montanhas deu lugar a árvores e rochas. Passámos por 20 portos, mas nem sempre saímos para os visitar. Entre as atracagens noturnas e o pouco tempo disponível para explorar algumas das cidades, reduzimos as nossas saídas a 8 portos. Parece pouco, mas os dias foram bastante preenchidos.
A nossa viagem terminou em Bergen, a segunda maior cidade da Noruega. Aproveitámos o resto do dia para explorar as ruas com diversas casas coloridas. Vários armazéns e estalagens foram convertidos a restaurantes ou lojas. Uma das melhores vistas para a capital dos fiordes noruegueses é do topo do Monte Fløyen. Utilizando o funicular, estamos no topo em menos de 10 minutos. Aqui, poderás usufruir da vista e caminhar pela floresta. Mas cuidado! Segundo a mitologia escandinava, algumas pedras poderão ser trolls. Apesar de muitas pessoas preferirem viajar pela Noruega durante o verão, senti um encanto especial nesta altura do ano. Este é um daqueles países notoriamente marcados por prós e contras, tanto no inverno como no verão. Um país de opostos, da noite polar e do sol da meia-noite, das cascatas que contrastam com o verde, mas também da relva queimada que se destaca no gelo, do mar que parece um lago, ao mar agitado e revolto. Assim é a Noruega. E nós esperamos um dia regressar. Se és novo no canal, não te esqueças de subscrever e acionar as notificações. Obrigada e até breve.